Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma boneca buquê aqui pro canal. Essa eu fiz aqui pro meu ateliê. Eu já fiz várias bonecas, mas eu não consigo deixar uma pra mim. Essa é uma das bonecas mais vendáveis que eu tenho aqui no meu ateliê. E dessa vez eu fiz pra mim, pra deixar aqui, pra fazer fotos e tudo mais. Olha só que graça. Eu fiz algumas adaptações nessa, um pouquinho diferente das outras que eu já trouxe aqui. Eu espero que vocês gostem. Ela ficou com tamanho de 26 centímetros. Ela ficou com um buquê bem cheio de flores. Eu fiz com 9 flores, 9 rosas. E se você quiser fazer com menos, pode também, tá? Aí é a gosto de cada um. Eu sou apaixonada por essa boneca. Queria muito ter uma aqui no ateliê. E essa boneca tá com uma super novidade. Agora temos PDF dela, tá? Então, para quem quiser adquirir, quem quiser comprar, eu vou deixar o link na descrição. É só me chamar lá que a gente conversa. Muita gente me pede PDF dessa boneca. Eu recebo inúmeras mensagens lá no meu direct. E dessa vez eu consegui montar, né? Fiz bem detalhada, com fotos, bem explicadinha. Tem gente que não consegue fazer somente pelo vídeo, preferem acompanhar com o PDF junto. Então, por isso eu disponibilizei o PDF também. Antes da gente ir para o tutorial, eu quero ler com vocês Salmos 40, versículos 1 e 2, que é um salmo de Davi, que diz assim: Esperei com confiança pela ajuda do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Ele me tirou do fundo de um poço de desespero e medo, de um atoleiro de lama. Ele me fez andar sobre uma rocha e firmou os meus passos. Esse salmo de Davi mostra que ele estava em uma situação terrível, possivelmente vivendo uma crise pessoal. E ultimamente esses salmos têm feito sentido para mim. Ontem eu ouvi uma pastora falando sobre ele e eu quis trazer aqui pro canal. E às vezes a gente tá tão cansado, esses dias assim eu tenho estado tão cansada. Mas chegando no final do ano, são multitarefas, né, que nós, principalmente mulheres, nós assumimos e às vezes achamos que não vamos dar conta de tantos compromissos que a gente tem que cumprir. E eu tava lendo ontem esse salmo, me refrigerou a alma, sabe? Me trouxe paz. Mas tem horas que a gente tem que se jogar para Deus. Esse salmo, assim, não sei vocês, quando eu tava lendo esses versículos 1 e 2, eu imaginei assim, eu muito cansada, muito sensível, e o Senhor me pegando no colo, me colocando sobre uma rocha e me fortalecendo, sabe? Firmando os meus passos. Foi essa sensação que eu tive quando eu estava lendo. E se fez sentido para você, depois leia esse salmo inteiro. Davi fala nesse salmo sobre as bênçãos de se confiar em Deus. Isso vai gerar paz, vai gerar confiança e você vai se sentir cuidado por Ele, tá bom? Bora lá então para o nosso passo a passo. Vamos para a lista de materiais. Vou utilizar olhinhos com trava de segurança número 11, olhinhos preto, agulha para crochê 2,20, agulha de tapeçaria, marcadores de carreira, aplicador de olhos opcional, um tubo grosso de cola quente para a gente estruturar o corpinho, cola pano, alfinetes, tesoura para arremate, fibra siliconada para enchimento. Fios nós vamos utilizar nas cores porcelana para fazer o tom de pele, vou colocar bem pertinho para vocês verem o código. Para fazer os cabelos vamos usar a cor craft, esse marrom é muito lindo. Para fazer a saia, o rosa pitaia. Para fazer o buquê, o gardênia. Para fazer as flores, o rosa doçura. E para fazer as folhinhas, o verde eco. Esse verde é maravilhoso. Vamos começar pela cabeça. Faço um anel mágico. Uma correntinha para prender o anel. 6 pontos baixos dentro dele.
Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento, e prossigo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. A partir de agora, nós vamos trabalhar as carreiras de aumentos que já estamos acostumados. Terceira carreira, um ponto e um aumento. Quarta carreira, 2 pontos e um aumento, seguindo a sequência por toda a volta. E assim nós vamos seguir progressivamente, sendo assim até chegar em 8 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 60 pontos, tá? Então, é bem simples, é só ir progredindo as carreiras e aumentando, igual a gente vai fazer agora, um ponto e um aumento, na próxima 2 pontos e um aumento, na próxima 3 pontos e um aumento, até chegar em 8 pontos e um aumento. Eu vou adiantar essas carreiras para o vídeo não ficar tão extenso e já volto com vocês. Finalizei as carreiras de aumentos, essa daqui é a carreira 10, terminou com 60 pontos baixos. Fizemos 8 pontos baixos e um aumento, repetindo a sequência por toda a volta. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Vamos fazer ponto sobre ponto da carreira 11, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 23. 60 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 23, vou puxar um pouquinho a laçadinha, vou virar a peça, deixando o arremate para trás. A gente vai colocar os olhinhos. Vou dar uma ajeitadinha, pegar uns alfinetes. A partir do anel mágico, eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entre a carreira 19 e 20, nós vamos colocar os olhinhos. Vou marcar aqui com agulha. Vou colocar um alfinetinho. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei o alfinetinho para ter uma noção, tá? Vou abrir mais um pouquinho aqui o buraquinho. Vou retirar esses alfinetes de uma vez. Antes de colocar a travinha, eu vou fazer aquele bordadinho básico que eu sempre faço aqui na lateral dos olhinhos com fio branco. Sair com a agulha aqui por baixo. Vou deixar um pedacinho pra gente fazer o nozinho aqui, o arremate depois. Introduzo aqui em cima. Só isso. Corto o fio, faço o nozinho e aqui do outro lado faço da mesma forma. E ficou assim o bordadinho, já fiz o nozinho aqui por dentro. Agora eu vou passar um pinguinho de cola pano aqui no bordadinho. Eu sempre faço isso para que não saia fora do lugar. Bem pouquinho. Venho com um palitinho e assinto. Para fazer o bordadinho preto, eu vou utilizar esse fio, que ele é mais fininho, próprio para bordado. Coloquei ele dobrado aqui na agulha. Saio com a agulha aqui, ó, do ladinho do olho, um pontinho aqui depois do olho. Deixo um pouquinho de fio aqui para arrematar. E conto aqui, ó, na mesma direção, depois do olho, 1, 2 pontos. Introduzo a agulha.
Saio uma carreira acima, um pontinho depois. Volto nesse ponto, saio aqui no pontinho do lado e introduzo aqui no cantinho. Para fazer a sobrancelha, eu já vou aproveitar o fio. Eu venho aqui, ó, na direção dos olhos, uma carreira acima. Conto 1, 2, 3, 4. Uma carreira acima. Vou fazer da mesma forma aqui no outro olho, ok? Ficou assim os bordadinhos. Passei um pouquinho de cola pano aqui nos cílios também. Já sentei com um palitinho e é só guardar a secagem pra gente colocar as travinhas de segurança. Vou colocar as travinhas de segurança. Agora, nós vamos voltar para as carreiras. Retiro o marcador. Vamos iniciar a carreira 24. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 24 com 48 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 25 com 36 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 26 com 30 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 27 com 24 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos. Em seguida, faço uma diminuição. E prossigo repetindo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 28 com 18 pontos baixos. Vou puxar um pouquinho a laçadinha para colocar enchimento. Eu vou colocar enchimento de forma que eu deixe o meiozinho aqui um buraquinho, tá? Pra gente colocar o bastão de cola, para estruturar o corpinho, ok? Então, eu vou colocando enchimento, modelando aqui em volta, deixando a peça bem cheia, de forma que fique um buraquinho aqui no meio. Peça preenchida, vamos voltar para as carreiras. Retiro o marcador. Finalizamos a carreira 28 com 18 pontos. Agora, nessa carreira, eu começo com uma diminuição. Coloco o marcador.
faço ponto sobre ponto e no final da carreira faço mais uma diminuição. Chegando aqui no final da carreira, faltando 2 pontos, vamos fazer mais uma diminuição aqui para fechar. Ficando com um total de 16 pontos baixos. Retiro o marcador. Vamos fazer da carreira 30 até a carreira 32, ponto sobre ponto. 16 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 32, eu vou encher mais um pouquinho essa parte aqui da cabeça. Vou colocar o bastão aqui no meio e vou preencher aqui em volta onde está faltando. Aí, com o bastão, ele vai me mostrar onde está precisando mais. O bastão ainda tá no tamanho original, depois eu vou cortar, tá? Do tamanhozinho aqui do corpinho da boneca até a parte que segura o buquê, tá bom? Então, por enquanto, vai ficar desse tamanho ainda. Já retirei o bastão. E agora, eu tô dando uma ajeitada aqui no formato do rosto. Vamos voltar para as carreiras. Retiro o marcador. Vamos fazer a carreira 33. Começo com um aumento. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto. E prossigo fazendo ponto sobre ponto. No último ponto, faço um aumento. Finalizei a carreira 33 com 18 pontos. Fiz um aumento no início e um aumento aqui no final. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, faço um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 34 com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, corto o fio. Agora, nós vamos fazer a troca de cor. Pulo um ponto de base, venho no próximo com a agulha de dentro para fora. Puxo o fio aqui para dentro. Venho com a agulha onde estava o marcador, de dentro para fora. Puxo esse fio aqui para dentro do ponto. Ajusto bem. E arremato aqui por dentro. E esse fio vou deixar aqui mesmo. Com o fio rosa pitaia, faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte do arremate. Faço um ponto baixo. Fio já trago para frente para prender. Faço 2. Três pontos baixos. No ponto seguinte, faço um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizando a carreira 35 com 30 pontos baixos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 36 com 36 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Vamos fazer as carreiras 37, 38 e 39
ponto sobre ponto, 36 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 39, retiro o marcador, faço um ponto baixo pegando em bloco, pegando as alcinhas de trás. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. E vamos trabalhar em bloco por toda a volta, ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 40, retiro o marcador, faço um ponto baixo, agora pegando pontos normais, coloco o marcador. Vamos fazer as carreiras 41 e 42, ponto sobre ponto, 36 pontos baixos em cada carreira, pegando pontos normais. Finalizando a carreira 42, retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 43 com 30 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 30 pontos baixos. Finalizei a carreira 44 com 30 pontos baixos também. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloquei o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. E prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 45 com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Aqui eu não vou fazer aquele arremate certinho, porque essa parte aqui não vai aparecer, tá? Ela vai ficar aqui por dentro das saias. Então, eu vou trazer esse fio aqui pra trás e vou arrematar aqui direto. Vamos iniciar agora a parte do buquê. Aquela parte do buquê que vai ser a saia, né, que vai virar para formar o buquê. Também a parte que vai ser o cabinho onde a gente segura. Eu vou utilizar esse tom, que é o gardênia. Faço uma laçada na agulha. Vou vir bem aqui atrás para o arremate ficar bem aqui na parte de trás, tá? Faço um ponto baixo, faço 2, em seguida faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta, 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 46 com 18 pontos baixos. Venho no primeiro ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixo. Nós vamos trabalhar em bloco. Coloco o marcador. Faço ponto sobre ponto, trabalhando em bloco, por toda a volta. Finalizei a carreira 47, trabalhamos em bloco, ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, pegando pontos normais, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto também, pegando pontos normais, 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 48, retiro o marcador, faço um ponto baixo, pegando a alcinha de trás, vamos trabalhar em bloco novamente. Volto com o marcador. Faço ponto sobre ponto por toda a volta, pegando somente as alcinhas de trás, trabalhando em bloco. Finalizei a carreira 49, vou puxar um pouquinho a laçadinha para colocar mais um pouquinho de enchimento. Vou colocar o bastão aqui dentro e vou preencher aqui em volta.
Vamos voltar para finalizar aqui essa partezinha do corpo. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida faço uma diminuição. E prossigo repetindo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira 50 com 12 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Vamos fazer da carreira 51, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 55, ponto sobre ponto. 12 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 55, já cortei o bastão no tamanho ideal. Deixa eu medir aqui para vocês verem. Ficou com 13 centímetros, tá? Então, eu vou colocar agora para ele ficar fixo. Ó. E agora, a gente vai finalizar essa parte. A carreira 56, nós vamos fazer diminuições em todos os pontos. Então, eu faço aqui a primeira diminuição. Coloco o marcador. E continuo fazendo diminuições em todos os pontos. Finalizei a carreira 56, com 6 pontos baixos, retiro o marcador, faço um ponto baixíssimo, corto o fio, vou colocar na agulha de tapeçaria e terminar aqui o acabamento. E venho passando aqui nas alcinhas da frente, em todos os pontos. Fechei, arremato, e escondo o fio aqui por dentro da peça. Vamos começar a fazer a saia. Eu vou virar a peça assim, cabeça pro meu lado, faço uma laçada na agulha, venho aqui na parte de trás. Vou medir aqui mais ou menos, parte de trás, para que o arremate fique aqui para trás. Introduzo a agulha aqui nas alcinhas que nós deixamos expostas naquela carreira que trabalhamos em bloco. Faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. No mesmo espaço, deixa eu trazer esse fio aqui para frente, posição que tá ruim para mostrar. Trouxe o fio para frente para prender junto. Aqui no mesmo espaço, faço um ponto alto. E vamos prosseguir fazendo 2 pontos altos para cada alcinha. Por toda a volta. Finalizei a primeira carreira da saia com 72 pontos altos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, faço 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficamos com 5 pontos, contando aqui com as correntinhas. No próximo ponto, faço um aumento de 2 pontos altos no mesmo espaço. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 5 pontos altos e um aumento. Finalizei a segunda carreira da saia com um total de 84 pontos altos. Venho no primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas. E vou fazer 20 pontos altos e um aumento.
contando já com essa primeira correntinha. Eu vou fazer dessa forma por toda a volta, repetindo a sequência de 20 pontos e um aumento, por toda a volta. Finalizei a carreira 3 com um total de 88 pontos altos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas. Agora, vamos fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazer da carreira 4, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 13, ponto sobre ponto. Sempre a mesma sequência. Terminou a carreira, fecha com ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas e continua fazendo ponto sobre ponto, ok? Finalizei a carreira 13, corto o fio e vou arrematar aqui por detrás. Agora, eu vou virar a saia pra gente trabalhar a parte do buquê. Aqui nessas alcinhas, a primeira carreira aqui das alcinhas expostas, essas outras alcinhas aqui é para fazer a parte do babadinho do buquê. Aqui nós vamos fazer a saia do buquê, tá? Aí eu vou voltar com o fio gardênia, faço uma laçada na agulha e eu vou trabalhar agora dessa forma. Vou virar a ponta do buquê pro meu lado, tá? Para que essa parte, quando subir, não ficar pelo avesso, tá bom? Porque aqui na hora da união, vai ficar avesso com avesso. A parte da saia, quando descer, vai ficar pro lado certo. E a parte do buquê também subindo pro lado certo, tá bom? Então, eu vou virar aqui a parte de trás, para que o arremate fique bem aqui atrás. Introduzo a agulha aqui na alcinha. Faço um ponto baixo. Deixa eu ajeitar aqui que eu tô meio enrolada. Ruim a posição aqui pra mostrar pra vocês. Esse fiozinho aqui já vem pra frente pra prender. Faço 2 correntinhas pra dar a altura do ponto alto. E aqui dentro da alcinha eu vou colocar mais 2 pontos altos. Ficando com um total de 3 pontos, contando com as correntinhas. E vamos trabalhar dessa forma, 3 pontos altos para cada alcinha. Esse fio a gente vem puxando para ajustar os pontos. Dessa forma, por toda a volta. Finalizei a primeira carreira com 54 pontos altos. Venho no primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, faço um ponto alto, no ponto seguinte faço um aumento de 2 pontos altos no mesmo espaço. 2 pontos altos, um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 2 pontos altos e um aumento. Finalizei a segunda carreira com 72 pontos baixos. Faço 3 correntinhas. Faço 4 pontos altos, uma em cada ponto de base. No próximo ponto, faço um aumento. Fiz 5 pontos, já contando aqui com as correntinhas, 5 pontos e um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. Finalizei a carreira 3 com 84 pontos altos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, faço 20 pontos altos, já contando aqui com as correntinhas, tá? Depois que eu fizer os 20 pontos altos,
eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos no mesmo espaço e vou prosseguir fazendo essa sequência de 20 pontos altos e um aumento por toda a volta. Finalizando a carreira 4 com 88 pontos altos. Fechei aqui com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas. E agora vamos trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. Vamos trabalhar da carreira 5 até a carreira 16, ponto sobre ponto. 88 pontos altos em cada carreira. Finalizei a carreira 16 e agora a gente vai fazer a união aqui com a outra saia. A agulha pegando os dois lados, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas e no mesmo espaço eu faço mais 5 pontos altos. Totalizando 6 pontos, contando com as correntinhas. Vou pular 3 pontos de base. Lembrando que do outro lado também a gente vai pular 3 pontos. Faço um ponto baixo, pulo novamente 3 pontos. Faço 6 pontos altos no mesmo espaço. Eu vou prosseguir fazendo essa sequência por toda a volta. 6 pontos altos, pulo 3 pontos, faço um ponto baixo, novamente 6 pontos baixos, pulo 3 pontos, um ponto baixo, e assim prossigo por toda a volta. Finalizando a volta, já fiz um ponto baixo aqui no intervalo, agora venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar até o meio aqui dos pontos. Ó, aqui tem 6 pontos. Eu caminhei por 3 pontos. Faço um ponto baixo. Aqui em cima desse ponto baixo aqui da divisão, eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas, aqui na base das correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto picô. Novamente, faço um ponto alto, 3 correntinhas, venho na base do ponto, faço um ponto picô. Um ponto alto, 3 correntinhas, venho na base do ponto, faço um ponto picô. Mais um ponto alto, 3 correntinhas na base do ponto, um ponto picô. Faço mais um ponto alto. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Aqui no último ponto alto, eu não faço picô. Venho no meio aqui dos pontos novamente, nós temos 6 pontos. Eu vou contar 1, 2, 3, no meio, faço um ponto baixo. Novamente, faço aqui um ponto alto no ponto baixo. E continuo fazendo essa sequência com pontos, com intervalo de picô, 5 pontos altos no total. Depois, prendo aqui no meio dos pontos, dos 6 pontos baixos. Pulo 3 pontos, aqui no meio faço um ponto baixo. Depois, prossigo fazendo os pontos altos aqui dentro do ponto baixo, com intervalo de pontos picôs, tá bom? Eu vou prosseguir fazendo dessa forma por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho da carreira de acabamento, venho aqui no primeiro ponto baixo que nós fizemos, faço um ponto baixíssimo, corto o fio.
escondo esse fio aqui por entre os pontos. Olha como que ficou linda essa carreira de acabamento. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Ela ficou o lado certo pro lado do buquê. E aqui o lado avesso para a saia. Mas ficou com um detalhe muito bonito. Agora, nós vamos fazer aquela partezinha que cobre aqui o cabo. É o babadinho do buquê. Vou virar lá pra trás, faço uma laçada na agulha e venho aqui naquelas alcinhas, ó. Faço um ponto baixo, faço 2 correntinhas pra dar a altura do ponto alto e mais um ponto alto aqui dentro da alcinha, ficando com 2 pontos. E trabalho 2 pontos altos em cada alcinha, por toda a volta. Finalizei a carreira com 36 pontos altos. Já fechei aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas. Vamos trabalhar ponto sobre ponto na carreira 2 e também na carreira 3. 36 pontos altos em cada carreira. Finalizei a carreira 3 e fiz mais uma carreira, que achei que ficou melhor, tá? Fechei aqui com ponto baixíssimo, faço 2 correntinhas, no próximo ponto faço um ponto baixíssimo, essa daqui vai ser a carreira de acabamento. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Agora, eu vou arrematar e esconder o fio aqui por entre os pontos. Para o laço, eu fiz 2 cordões com 80 correntinhas cada cordão. Bem simples, eu quis um laço bem singelo. E a gente junta os 2 cordões, alinha bem as pontinhas. E agora é só fazer um lacinho bem lindinho. E olha que delicadinho que fica. Para fazer os bracinhos, eu vou utilizar o fio porcelana, que é o nosso tom de pele. Faço um anel mágico, uma correntinha para prender o anel e faço 6 pontos baixos. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Prossigo fazendo aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Vamos fazer da carreira 3 até a carreira 6, ponto sobre ponto. 12 pontos baixos em cada carreira. Finalizando a carreira 6, retiro o marcador, já começo fazendo uma diminuição. Coloco o marcador. Fiz uma diminuição, vou fazer mais uma. Fiz 2 diminuições seguidas. E prossigo fazendo ponto sobre ponto. Vamos fazer mais 8 pontos baixos. Finalizei a carreira 7 com 10 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Vamos fazer da carreira 8, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 18, ponto sobre ponto. 10 pontos baixos em cada carreira. Lembrando que eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui na mãozinha, até a metade do braço, mais ou menos, tá? Não vou encher até o final.
Eu vou adiantar e já volto com vocês. Finalizei a carreira 18, coloquei enchimento até aqui, ó, mais ou menos, tá? Retiro o marcador. Vou pegar agora os dois lados para fazer o fechamento, dessa forma. Faço um ponto baixo. Continuo fazendo pontos baixos, pegando os dois lados até o final. Dessa forma. Corto o fio de um tamanho grandinho pra gente prender depois no corpinho. Agora é só fazer outra peça igual a essa. O ideal, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, terminou de fazer um bracinho, já pega no outro, para que não dê diferença no tamanho, tá bom? Os dois bracinhos já prontos, vou reservar pra gente tá fazendo o narizinho agora no rostinho. Vou pegar dois alfinetes. A partir da base aqui do olho, eu conto 1, 2 pontos, coloco um alfinete. Da mesma forma desse lado. 1, 2 pontos. Eu coloquei o fio na agulha, o mesmo tom aqui de pele. Entro com a agulha aqui do ladinho do rosto, saio com a agulha em uns alfinetes. Retiro. Deixo uma pontinha de fio aqui pra gente arrematar. Deixa eu virar a boneca assim, pra ficar melhor. E introduzo aqui no outro alfinete. Retiro. Saio aqui novamente. Faço algumas voltinhas. Ajusta bem para que fique harmonioso. Vou fazer mais uma e já saio aqui no fiozinho. Corto o fio. Faço um nozinho. E eu vou puxar esse nozinho aqui, ó, pra dentro. E ficou assim. Vamos passar uma corzinha no rostinho. Tô utilizando um blush rosé e um pincel para aplicação. Venho aqui abaixo dos olhos. Posicionei os bracinhos com alfinetes. Eu vou prender aqui agora com pontinhos. Um ponto no corpinho, um ponto no bracinho, tá? Então, eu vou fazer isso e já volto com vocês. E os bracinhos já presos. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora, eu vou fazer alguns pontinhos. Eu vou prender esse bracinho aqui. Vou prender um primeiro, bem abaixo do narizinho. E depois, eu venho com essa mãozinha, coloco dessa forma e faço alguns pontinhos aqui prendendo também, ok? É bem simples. Vou deixar uma pontinha de fio aqui para arremate.
agora eu vou sair aqui novamente para arrematar. Faço um nozinho. E vou puxar esses fios aqui pra dentro da cabeça. Para fazer o cabelo, eu já adiantei a base, fiz um anel mágico com 6 pontos baixos, primeira carreira, segunda carreira aumento em todos os pontos, 12 pontos, terceira carreira um ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos, e prossegui fazendo aumentos progressivos até a carreira 10, totalizando 60 pontos, com 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, a gente vai progredindo. 1 ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento, 7 pontos e um aumento, até chegar na carreira 10 com 8 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 60 pontos baixos. Retiro o marcador. Estou utilizando a cor marrom. Esse é o Craft. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Eu vou fazer as carreiras 11, 12, 13 e 14, ponto sobre ponto. 60 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 14, retiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e vamos começar as mechinhas. Faço 10 correntinhas. Dou uma laçada na agulha, venho na terceira correntinha, faço um meio ponto alto. No mesmo espaço, faço um meio ponto alto. E prossigo fazendo 2 meio pontos altos para cada correntinha. Aí, ele vai formando um cachinho. Pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. Novamente, faço 10 correntinhas, volto fazendo 2 meio pontos altos para cada correntinha. Vou fazer mais 7 mechinhas iguais a essa, tá? Nós vamos ficar com um total de 8. Sempre pulando um ponto de base, tá bom? Então, eu vou adiantar e já volto. Finalizando as 8 mechinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer as mechinhas maiores. Faço 22 correntinhas. Venho na terceira correntinha, faço um meio ponto alto, mais um meio ponto alto e prossigo fazendo 2 meio pontos altos para cada correntinha. E vou seguir a mesma sequência aqui das mechas menores. Pulo um ponto de base, venho no próximo, faço 21 correntinhas, volto fazendo aumentos de 2 meio pontos altos para cada correntinha. Sigo essa sequência até o final aqui da carreira, ok? Até encontrar com a mechinha menor. Finalizei a última mechinha maior. Vou cortar o fio de um tamanho suficiente para a gente costurar na cabeça. Vamos colocar aqui na cabeça. Eu não vou colocar ela assim, ó, início com início, não, tá? Eu vou colocar um pouquinho pra trás. Eu vou ajeitar dessa forma.
Vou colocar alguns alfinetes aqui, ajustar, para que fique bem certinho aqui na cabeça. Vou colocar o fio na agulha de tapeçaria e depois venho dando pontinhos aqui em toda a volta da cabeça, tá? E venho fazendo pontinhos bem aqui, ó, na beiradinha do cabelo. Agora é a parte mais linda da montagem da boneca, onde a gente vai colocar as flores no cabelinho para formar o buquê. Essas flores eu não coloquei o tutorial aqui porque eu já tenho aqui no canal. Vou deixar o link aqui no card e também na descrição do vídeo. É muito fácil de fazer essa mini rosa. Eu fiz todas no tom rosa doçura. Sobrou um pouquinho ainda do novelo, tá? Esse daqui tava novinho, eu abri para fazer as rosas. E ficaram 9 rosas no total. Vou ir ajustando aqui na cabeça, vou colocar alfinetinhos e depois eu vou passar cola de tecido, tá? Em todas elas. Eu vou utilizar essa cola aqui, ó, cola pano. Então eu volto com vocês já com as flores coladinhas aqui na cabeça. E a nossa belíssima boneca buquê prontinha. Olha que encanto de boneca maravilhosa. Ela ficou com tamanho de 26 centímetros. Lembrando, se vocês quiserem comprar o PDF, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá bom? É só me chamar lá que a gente conversa. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo. E para quem não é inscrito ainda, se inscreva. Isso ajuda muito no engajamento do canal. Também me incentiva a trazer mais e mais conteúdos aqui para o canal. Aguardo vocês nos próximos tutoriais. Beijos, fiquem com Deus!